aqui para mais um estudo da EBD. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o seguinte tema: os 10 mandamentos para os dias atuais. E hoje nós vamos falar sobre o 4º mandamento. E nós temos como título dessa lição que vamos estudar hoje: Jesus é o Senhor do sábado. E o 4º mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, que diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós vamos estar falando hoje sobre o sábado e quais as suas implicações com relação ao porquê que nós hoje estamos guardando o dia de domingo. Quando se fala em sábado, a ideia é de descanso. Da mesma forma, o domingo também tem um sentido de reunir-se para o culto. E no tempo de Jesus, no sábado, os judeus costumavam ler a Torá, ou seja, a lei, nas sinagogas no templo. Inclusive, quando nós lemos em Lucas capítulo 4, versículo 16, nós vemos ali Jesus entrando no templo e deram para ele o livro para ele ler. E então Jesus ali faz uma leitura e depois ele até é incompreendido pelos seus conterrâneos e é expulso dali, mas foi no dia de sábado, como era de costume dos judeus, e também Jesus assim fazia no período do seu ministério. Ou seja, Jesus ia no sábado na sinagoga porque ali os judeus estavam reunidos e ali Jesus também ensinava a sua doutrina. Muito bem, nós vemos aqui, de acordo com a nossa introdução na nossa revista, que o dia do descanso ele está vinculado não só no segmento religioso, mas também ele se estende ao mercado de trabalho. Nós sabemos que todos trabalhadores, seja em que área for, ele tem direito a um dia de descanso, principalmente ao domingo. Mas nem sempre é possível todos descansarem no dia de domingo, então tem um dia na semana para descansar. Muito bem. Os muçulmanos, segundo aqui o nosso autor da lição, ele diz que os muçulmanos eles descansam na sexta-feira, os judeus no sábado, e os cristãos, que somos nós, no dia de domingo. A ideia do descanso ela começa realmente em Gênesis capítulo 2, e versículo 2, quando diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Aí a pergunta será que Deus realmente ele descansou nesse dia, conforme diz a palavra? Em João capítulo 5, versículo 17, o que Jesus diz? Quando ele ali está ali juntamente com o povo e os fariseus vêm falar com ele, e Jesus diz que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E isso era a questão do sábado que Jesus estava falando. E no Salmo 121 diz que Deus não cochila e nem dorme. Então nós vemos aqui, quando nós observamos a ação de Deus, como Deus age para poder manter o universo funcionando, cada coisa em seu devido lugar, e nos leva até fazer uma comparação com uma grande hidrelétrica, uma grande usina hidrelétrica, assim como a Itaipu, uma das maiores do nosso país. É uma usina que faz sol ou chove, noite ou dia, aquela usina não para, ela está funcionando direto. E a ideia ela é não parar realmente. Mas às vezes ela dá algum defeito, e quando isso acontece, ela para, e nós sabemos que há um apagão e há realmente uma situação desagradável na vida de todas as pessoas, de toda a cidade. A escuridão abate sobre a cidade
e todos ficam nas trevas físicas. E nós sabemos que tudo aquilo que é movido a energia realmente para, trazendo um transtorno muito grande. Mas o nosso Deus não é assim, o nosso Deus não para nunca, porque Ele é perfeito e Ele mantém tudo funcionando com a palavra do seu poder, conforme está registrado em Hebreus 1, versículo 3. Várias vezes os judeus bateram de frente com Jesus, porque ele fazia a cura nos sábados. E nós sabemos que o sábado era um mandamento que era rigoroso para os judeus. Era um mandamento que eles levavam muito ao pé da letra. Inclusive, se alguém tivesse que se deslocar de um lugar para o outro no dia de sábado, só podia andar 1 quilômetro, era a jornada de um sábado, conforme está registrado em Atos 1, versículo 2. Mas Jesus ensina que o sábado ele foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E aí nós temos uma ideia também, que quanto ao 4º mandamento, ele é para nós e não é para Deus. Quando fala que Deus descansou, não tem nada a ver com cansaço físico ou com fadiga, mas o que dá a entender que no sexto dia, Deus havia concluído toda a sua obra. Então, no 7º dia, Deus viu que não tinha mais nada a acrescentar. Essa é a ideia. Não que Deus descansou porque estava cansado, assim como acontece com nós. O sábado é um único dos mandamentos que ele não aparece no Novo Testamento, como uma regra para ser observada. Inclusive, há muitos anos atrás, eu fiz um estudo na igreja e vendo a relação dos 10 mandamentos, e a gente encontra eles se repetindo no Novo Testamento, mas o sábado é o único que não se repete no Novo Testamento. Então, nós vamos agora partir para o nosso primeiro ponto, quando o autor coloca aqui o seguinte: o aspecto da lei no Antigo Testamento. Então, gostaria de ler aqui na revista o que o autor coloca aqui de início. Existem 2 questões muito importantes explícitas na lei do Antigo Testamento. A forma pela qual devemos observar a lei é a partir de 2 pontos de vista interpretativos, a saber, o aspecto cerimonial e o aspecto moral. No que diz respeito às leis cerimoniais, elas já tiveram seu movimento importante na história do povo de Israel, mas ficou para trás e não são mais necessárias. Aí nós vemos aqui que o autor explica o porquê que a lei cerimonial ficou para trás, por que não é mais necessário. E nós vemos que naquela época havia muitas cerimônias, principalmente como o fato de matar animais para que pudesse, através do sangue, extirpar o pecado do povo. Então, quando o povo pecava, e ali então o sacerdote pegava aquele animal para poder assim fazer a expiação do pecado do povo. E assim como tantas outras cerimônias que eram feitas. Mas depois que Jesus veio, esse tipo de cerimonial não é mais necessário fazer. Porque Jesus foi o cordeiro que foi imolado de uma vez por toda e o seu sacrifício, o seu sangue derramado, ele tem uma valia para todos sempre. A lei cerimonial foi para o povo de Israel, mas não para nós hoje, não é mais necessidade. Jesus veio e consumou de uma vez por todas, conforme nós já falamos, a nossa libertação, através do seu sacrifício, da sua morte e do seu derramamento do seu sangue na cruz. Então, este é o motivo porque não é mais necessário se fazer os sacrifícios, ou seja, hoje nós estamos realizando as leis cerimoniais. Jesus já consumou todas essas coisas.
Agora, as leis morais, ela continua e elas é importantíssima, elas servem como base para regular o comportamento do ser humano na sociedade. Notemos que grande parte das leis defendidas pelos países, elas têm um embasamento na palavra de Deus, que Deus deixou para nós. Quando a gente vê, quando a pessoa mata alguém, quando a pessoa rouba alguém, essa pessoa vai ser penalizada, mas essas leis não foram criadas pelos homens. Essas leis Deus já deixou para a gente na sua palavra, como tantas outras leis. Nós vemos aqui que os primeiros 5 mandamentos, eles têm uma ligação direta para com Deus, do homem para com Deus. Mas os 5 últimos mandamentos, eles têm uma ligação direta do homem para com o homem. Então, sempre que alguém faz alguma coisa, por exemplo, matar alguém ou roubar alguém, dizer um falso testemunho, cobiçar, adulterar, essas pessoas estão prejudicando o seu próximo, o seu semelhante. Mas não deixa também de pecar contra Deus, porque está desobedecendo, está quebrando o mandamento que Deus deu. O nosso segundo ponto, ele vai dizer sobre a consciência moral humana. Então, gostaria de ler também aqui um texto da nossa revista para a gente ter um entendimento melhor. O decálogo está intrínseco na consciência humana, conforme está em Romanos 2, 14 e 15, pois sabemos muito bem o que é errado diante de Deus e diante dos homens. Matar ou roubar, por exemplo. Todos nós sabemos que se trabalharmos ininterruptamente, sem descanso, morreremos vencidos pelo cansaço. Por isso, a própria consciência humana reconhece que precisamos de pelo menos um dia para repor as energias do nosso corpo. É uma verdade. As pessoas que trabalham, assim como eu já trabalhei, e às vezes, de acordo com a necessidade, a chefia chegava para a gente e dizia o seguinte: a sua folga de tal dia vai ser cancelada. E isso mostra que a gente, além de rodar uma semana, tinha que trabalhar mais outra semana e sem folga. E a gente achava difícil aquilo ali, porque a nossa consciência já estava dizendo que naquele 7º dia, ou seja, no dia da folga, depois de uma semana de trabalho, seria um momento para a gente dar uma relaxada, descansar a nossa mente, o nosso corpo. E então, quando a gente tinha que dobrar, realmente era difícil. Então, porque a nossa consciência já nos leva a pensar assim. O 4º mandamento é um elo natural entre o que é moral e o que é religioso. O aspecto moral: trabalhe 6 dias e descanse o 7º. Agora, o aspecto cerimonial: escolha o sábado para isso. Aqui que o autor está explicando para a gente. Nisso entendemos que o conceito moral do 4º mandamento nos diz que se trabalharmos direto, morreremos, já que o conceito ritualista deste mandamento tenha um dia para consagrar sua vida ao Senhor. Nós vemos aqui também, que nos dias atuais, parece que há um consenso que as 24 horas já não dá mais para as pessoas resolver as coisas, ou para as pessoas trabalhar. As pessoas querem trabalhar mais e mais. E nós vemos também que no mundo empresarial, competitivo, e movido pela ganância de querer cada vez mais, tem criado alguns seres viciados em trabalho. São pessoas que trabalham de forma que nós podemos chamar de trabalho compulsivo. E existem pessoas que não conseguem se desligar do trabalho. Além de trabalhar na empresa, levam trabalho para casa. A mente desse viciado em trabalho não descansa nunca. E a gente vê realmente isso é uma realidade. Lendo essa parte aqui
da revista, e eu fiquei pensando com relação aos caminhoneiros. Há uma demanda da parte da empresa em matéria de transportar mais cargas, entregar mais encomenda, e há também uma demanda do lado dos caminhoneiros que, quanto mais eles entregar mais rápido aquela carga e eles poderem pegar outra carga, eles têm também a sua comissão engorda. E por isso muitos caminhoneiros, nesse afã de ganhar mais um extra, alguma coisa, eles trabalham dopados, com uma rebite, para não dormir. E, infelizmente, hoje, atualmente, estão usando uma droga mais forte, que é mesmo as drogas, infelizmente. E por isso tem ocorrido, ocasionado muitos acidentes, atrapalhando a vida do caminhoneiro e também a vida de muitos inocentes, como nós temos visto. Tudo por causa da ganância de querer mais e mais, de trabalhar sem ter um descanso para o seu corpo. Então isso não é bom. E o autor coloca aqui na lição: o que há de comum nos dias atuais é o descumprimento religioso do quarto mandamento, pois trabalhadores e desempregados não separam um dia para consagrar suas vidas a Deus. Então, não importa se seja no sábado, ou seja no domingo, ou seja outro dia, mas as pessoas, por causa do trabalho em si, elas têm burlado esse dia, que deveria ser um dia para poder consagrar suas vidas ao Senhor, assim como nós fazemos no dia de domingo. A gente descansa, mas também nesse dia é um dia que tiramos para estar no culto ao Senhor na sua casa. O ponto 3, ele diz o seguinte: vendo o mal onde não existe. Também gostaria de ler aqui um trecho na revista, que diz o seguinte: porque os cristãos não guardam mais o sábado? E quando essa cerimônia foi extinta, o Novo Testamento nos esclarece que todas as cerimônias eram como um símbolo que iria se concretizar no futuro. A gente vê aqui Levítico 23, de 1 a 8, que mostra ali as solenidades que existiam, as festas, os sábados, as luas novas. Eram tudo solenidades que o povo de Israel celebrava naquela época. E nós vemos aqui também em Hebreus 10, 1, que diz que todas essas coisas eram sombras futuras. Então, conforme também o apóstolo Paulo diz em Gálatas, que a lei nos serviu de aio para chegar até Cristo. Então, sabemos que muitas coisas que eram o rito cerimonial para os judeus, para os cristãos, não há mais necessidade, porque Cristo é tudo em todos, E Jesus veio para completar tudo aquilo que era incompleto, porque muitas cerimônias, conforme o lance de matar os animais para expurgar os pecados do povo, aquilo não era... tinha que ser uma coisa que tinha que fazer sempre, não era uma coisa que ia fazer uma vez e ia resolver a situação para sempre. Mas com Jesus não. Jesus veio e fez um único sacrifício. Então, é por isso que não precisamos mais das leis cerimoniais. Seguindo aqui ainda o exemplo, o autor coloca na lição que findaram-se os aspectos cerimoniais destas, mas não os aspectos morais. Ele cita aqui alguns textos que nós vamos estar lendo. Por exemplo, Oséias 2, versículo 11. A gente vai ler esse texto. Oséias 2, versículo 11, diz o seguinte: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Então aqui em Oséias já há uma
ou promessa de Deus, uma fala de Deus, que essas coisas iam cessar, não ia acontecer mais. E quando a gente vê Deus falando isso aqui, que farei cessar, a gente pode fazer uma ligação com a vinda do Senhor Jesus, né? Que realmente com Jesus não é mais necessário essas coisas. Temos aqui também Colossenses 2, de 16 a 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aí nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando um ensinamento para a igreja de Colosso, dizendo com relação a isso, se alguém não cumprisse isso, que essa pessoa não tinha o direito de ser julgada, porque isso não era necessário mais. Então, é o entendimento que nós temos. Temos aqui também outros textos que diz que estamos na nova aliança. Por exemplo, 1 Coríntios 11, 24 e 25. Nós vamos ler esse texto também. Que diz o seguinte. Aquele momento, né, da celebração da ceia, e Jesus, então, ele fala o significado daquele momento com relação ao seu corpo, ao seu sangue que ia ser, o seu corpo que ia ser dado, o seu sangue que ia ser derramado. E aqui o apóstolo Paulo também, ensinando a igreja de Corinto, ele também fala essa mesma palavra. E ele diz aqui, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazeis isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. Frisa bem isso aí. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Então Jesus está dizendo aqui que é uma nova aliança com a vinda dele e com o sacrifício que ele ia fazer ou ia passar. Ele estava assim deixando para os seus seguidores uma nova forma de ver as coisas de Deus, que não seria mais aquele velho pacto que tinha com o povo de Israel, mas agora seria um novo pacto, uma nova aliança, né, a qual foi consumada com o seu sangue de uma vez por todas. Ainda temos aqui também Hebreus capítulo 8, que a gente vai ler também esse texto, Hebreus capítulo 8, que diz o seguinte, 8, versículos 6 e 7. Diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Olha bem, se aquelas leis cerimoniais tivessem um efeito significativo, não era necessário a vinda de Jesus, não era necessário dar lugar para uma segunda aliança, que o autor está explicando. E ainda no versículo 13, do mesmo capítulo 8 de Hebreus, diz o seguinte, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, ou seja, a velha já perdeu o seu valor. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer, está prestes a acabar. Então, o autor está colocando tudo isso aqui para ter um entendimento por que os cristãos não guardam o sábado hoje, porque o sábado também se constituía como a forma como eles faziam do sábado, né? O ritual do sábado, era como também uma lei cerimonialista. Aqui na revista diz o seguinte, a grande pergunta ainda na atualidade é,
E aí, se as cerimônias forem extintas, por que apenas o sábado ainda gera dúvida e é respeitado por alguns segmentos religiosos? Fica claro que se estamos em uma nova aliança, então as cerimônias também são outras, coloca o nosso autor. Qual o ensino de Jesus para os dias atuais? Jesus foi muito perseguido pelos judeus, exatamente por causa da cerimônia do sábado. O Filho de Deus nos esclarece que o sábado, o quarto mandamento, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É o que está em Marcos 2, 27. O nosso quarto ponto, ele diz o seguinte: a igreja e o dia do descanso. A igreja e o dia do descanso. No início da caminhada da igreja primitiva, alguns irmãos ainda sacrificavam animais e iam ao templo de Jerusalém. Os irmãos sabem muito bem, né, que quando Jesus entra no templo, ele encontra ali uma série de coisas que o pessoal estava comercializando ali. Era pombas, era animais, era uma série de coisas ali. Então aquilo tudo era que o pessoal comprava para poder ali fazer os seus sacrifícios. Certo, isso acontecia. Mas o autor coloca que essas cerimônias deixaram de existir por causa de dois fatos importantíssimos. Primeiro, a ressurreição de Jesus e o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, são dois fatos importantes que levou a esses ritos cerimoniais não existir mais. E nós vemos que Jesus, ele ressuscitou no dia de domingo, no primeiro dia da semana. E nós vemos também que naquela dúvida, né, embora que Jesus falasse enquanto em vida que ia ressuscitar no terceiro dia, ia ser morto, ia ser crucificado, morto, ia ser sepultado, mas que no terceiro dia ia ressuscitar. E as mulheres foram, né, cedinho no sepulcro e trouxeram a notícia que Jesus não estava lá, mas mesmo assim estava aquela dúvida pairando na cabeça dos discípulos. E em meio a estas dúvidas, Jesus se coloca ressurreto no meio deles e diz: Pai seja convosco. João 20, 19. E isso também foi no domingo, no mesmo dia que ele ressuscitou. Então Jesus aparece aos seus, mostrando que ele estava vivo, que ele tinha voltado à vida no primeiro dia da semana, no domingo. E uma coisa, meus irmãos, para nós termos uma noção por que nós, os cristãos evangélicos, guardamos o domingo como o dia do descanso e também como o dia do Senhor, né? O dia que a gente se reúne na casa de Deus para prestar culto a Deus no domingo, porque a igreja ela é a igreja do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento. Os irmãos sabem que Jesus, ele, naquela fala ali com seus discípulos, ele faz aquela pergunta com relação à sua pessoa, Pedro dá uma resposta definida, e ele fala: eu edificarei a minha igreja sobre essa pedra, ou seja, sobre essa afirmação, eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja ali começou com Jesus e seus 2 apóstolos, a qual ele preparou para dar continuidade a essa igreja. E nós vemos aqui, essa igreja, ela foi, depois que Jesus ele aparece, né, por vários tempos aos seus discípulos, e depois que ele é assunto aos céus, o Espírito Santo vem, o que acontece em Atos 2, e a igreja, então, ela é totalmente inaugurada, né? Então, e dali para frente nós vemos ali o andar da igreja. Então, a igreja que nós fazemos parte hoje é uma igreja que surgiu no Novo Testamento, sem nenhum restício das coisas do Velho Testamento, com base em coisas cerimoniais.
voltamos a falar, né? Aquilo que é a lei moral, ela continua valendo, né? Aquilo que está escrito no Velho Testamento com relação, né? O matar, o roubar, né? Dizer falso testemunho, cobiçar, né? Honrar, né? Desonrar o pai e mãe, ou seja, isso tudo é uma lei que elas permanece hoje e ela vai perdurar para sempre. Desfraudar o seu próximo, né? O Velho Testamento fala muito isso, desfraudar o próximo, a viúva, o órfão, né? Como muitas das vezes os governantes às vezes cometem muita injustiça social, né? Com relação aos necessitados. Às vezes gastam tanto dinheiro com tantas outras coisas, mas os necessitados às vezes ficam de lado, jogados de lado. Isso é injustiça social, isso é desfraudar, e isso já se falava no Velho Testamento, e isso ele perdura até hoje. Mas o lance dos ritos cerimoniais na igreja do Novo Testamento não é mais necessário, porque Jesus completou tudo em todos. No decorrer da história da igreja primitiva, vamos identificar que o domingo passou a ser o dia do Senhor. Observe que quando o apóstolo Paulo esteve em Troade, foi exatamente em um domingo que ele prega aquele povo e ainda ministra a ceia do Senhor. Atos 20, versículo 7, está registrado. Foi se tornando um hábito, algo muito comum, os primeiros crentes se reunirem para prestar o culto ao Senhor Jesus sempre aos domingos. Está em 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Por isso entendemos que o dia do Senhor é o domingo e não mais o sábado. E ainda, eu acrescento aqui que o apóstolo João, que estava na ilha chamada Patmos, ele estava preso lá, e quando ele recebe a revelação do Senhor, aquela revelação do Apocalipse, que está tudo ali, diz, né, conforme está aí, Apocalipse 1, versículo 10, que ele diz que se achou em espírito no dia do Senhor. E esse dia do Senhor era que dia? Era o domingo. Então vemos que a partir do Novo Testamento para cá, todas as manifestações, todas as coisas, né, ela acontece no domingo. Inclusive, com relação a descida do Espírito Santo, conforme aqui na revista, né, a gente não vai ler, mas quem tem a revista Irmãos, em papel ou online, os irmãos podem ver que o autor faz uma conta aqui, que ele chega a uma conclusão que o Espírito Santo também veio num dia de domingo. Então, dá tudo a entender que todas as coisas aconteciam no dia de domingo. O artigo 10 da nossa declaração doutrinária destaca que o domingo é o dia do Senhor como princípio doutrinário. Deve ser para os cristãos um dia de repouso e que pela frequência aos cultos na igreja e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus, conforme está escrito em Hebreus, né? Que ainda há um descanso, né? para o povo de Deus. Mas tem pessoas, né, que às vezes pensam assim: poxa, trabalhei a semana toda e domingo eu ainda tenho que sair para ir na igreja. Eu não vou na igreja, eu vou dormir até mais tarde, depois eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou aproveitar o meu descanso, né? E nós vemos, meus irmãos, que ir à igreja no dia de domingo não é um trabalho e também não é um passeio, né? Entendemos que somos feitos por Deus com duas naturezas: natureza humana, física e terrena, que ela necessita ser alimentada com o pão, né? Esse pão que nós batalhamos 6 dias por semana para poder conseguir, para nos manter fisicamente, mas entendemos que a outra natureza ela é espiritual e que também necessita
ser alimentada com as coisas espirituais, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é o momento da busca de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Isso vai nos fortalecer, de forma que, tendo o nosso espiritual preenchido, alimentado, com certeza o nosso humano ele fica mais resistente, para que nós possamos romper, passar uma outra semana com mais tranquilidade, porque nós vamos estar revestidos das coisas de Deus. Portanto, a nossa mente vai estar equilibrada, e isso, nós sabemos que a mente é que dirige o corpo, e com isso nós vamos ter um funcional melhor na nossa vida durante a semana. Aqueles crentes que, às vezes, pensando assim, e vêm abolir o dia do culto ao Senhor, eles estão prejudicando as suas próprias vidas espirituais e em todo sentido. Porque se a pessoa estiver mal espiritualmente, com certeza ele vai estar mal nos outros sentidos também. Muito bem, agora nós temos aqui o ponto 5. Aliás, eu quero até dar algum esclarecimento, porque de repente alguns irmãos têm a revista em papel na mão, porque visto que tem a revista na igreja, e de repente alguns têm posse dessa revista. Mas essa revista era uma revista que era para ter sido dada em 2020, mas devido ao problema que nós estamos vivendo, eles pararam, ou seja, não deu essas lições e partiu para um outro tipo de lições que mais atuais, de acordo com o momento que nós estamos vivendo, conforme nós estudamos, que os irmãos são testemunhas disso. E, portanto, agora, eles trouxeram essa revista de novo, e agora da forma online, pela internet, e essas lições elas foram revisadas, e, portanto, elas tiveram alguns acréscimos. Inclusive, nessa lição 5 aqui, na revista só tem 4 pontos, mas online ela tem 5 pontos. Então, agora nós vamos falar sobre o 5º ponto, que diz o seguinte: Jesus é o Senhor do sábado e de tudo que há na criação. E nós vemos que, quando nós lemos João capítulo 1, ali diz que ele criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele, juntamente com o Pai, ele fez todas as coisas. Então, se ele fez, ele é dono de todas as coisas. E também nós temos aqui Mateus 11, Mateus capítulo 11, versículo 27, a parte A do versículo de Jesus diz o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Então, se tudo foi entregue a ele, então realmente ele é o dono de tudo. E ainda Mateus 28, versículo 18, parte B, Jesus fala que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas uma coisa mostra que Jesus ele tem o poder, o domínio sobre todas as coisas. Durante todo o ministério de Jesus, que o autor coloca, ministério terreno, o Senhor Jesus demonstrou a sua soberania sobre todas as coisas. Subjugou a natureza revoltosa, os demônios e os planos de Satanás. Vemos que Jesus também foi superior ao quê? Às enfermidades, foi maior que a vida e a morte. E não seria superior à cerimônia de sábado? Uma pergunta que o autor coloca para a gente pensar. Foi nos dias de sábado, aí o autor coloca aqui várias curas, vários milagres que Jesus realizou no dia de sábado, que para os fariseus não podia de jeito nenhum. E, inclusive, eles falavam, os fariseus falavam, os doutores da lei, esse homem não é de Deus, porque ele não respeita o sábado. Ele faz cura no dia de sábado e não pode. Inclusive, uma das curas que Jesus fez,
que foi censurado pelos fariseus, Jesus faz uma pergunta para eles. No dia de sábado, vocês não desprendem o seu animal e não levam para dar água? Não deveria poder também. Jesus faz outra pergunta em outro acontecimento, em outra cura que ele realiza. Se no dia de sábado o seu animal cair numa cova, num buraco, você não vai tirar? Vai deixar ele morrer lá? Então, Jesus sempre dá uma resposta positiva dentro da palavra, né? Então, não tinha como as pessoas tentar ludibriar Jesus, porque Jesus é Deus e sabe todas as coisas. Foi no dia de sábado que Jesus, ou seja, no dia de sábado que pelos ritos judaicos não poderia se fazer nada. E foi aonde que Jesus, ele expulsa um demônio de um homem, Marcos 1, de 21 a 28, registrado foi no dia de sábado. Curou a sogra de Pedro, também no dia de sábado, Marcos 1, de 29 a 31. Curou o paralítico do tanque de Betesda, que está registrado em João 5, de 1 a 18, também no dia de sábado. Inclusive ele manda, toma a sua cama e aí vai embora, e aí fala, não pode carregar a sua cama, a sua esteira, né? Hoje é sábado, olha só como é que era o ritual, né, do sábado para os judeus, né, naquela época. Então, por isso que o sábado se tornou como uma lei cerimonialista. Jesus curou um homem com mão deformada, Marcos 3, de 1 a 6, sábado. Restaurou uma mulher aleijada, Lucas 13, de 10 a 17. Curou um homem que tinha braços e pernas inchadas, Lucas 14, de 1 a 6. Curou o cego de nascença, João 9, de 1 a 16, tudo no sábado. Jesus é o Senhor de todos os dias, não só do sábado, do domingo, mas de todos os dias. Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Gostaria de ler esse último texto com os amados irmãos. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Aí, versículo 3, Jesus responde o seguinte, não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou seja, o que Davi fez não poderia fazer, mas fez, e também não foi reprimido, porque era uma necessidade, estava com fome. Ou não leste na lei que os sábios, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ou seja, os próprios sacerdotes, os fariseus ali, os doutores estavam ali incriminando Jesus, mas ele mesmo também, às vezes, dava ali as caneladas ali, como se diz, né? Tinha ali as falhas deles ali, mas passava a mão por cima e tudo bem. Mas Jesus, que é o conhecedor de todas as coisas, Jesus joga isso na face deles. Aí Jesus fala, por isso eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesse o que significa, misericórdia quero e não holocausto ou sacrifício, não tereis condenados inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus está falando, pelo amor de Deus, estou fazendo bem a uma pessoa e vocês estão me incriminando porque eu estou fazendo um dia de sábado. O que é mais importante? É o sábado? Ou são as vidas, ou são as pessoas? É isso que Jesus está ensinando. Né? Então, muito bem, meus irmãos. Nós vamos, então, terminar aqui agora para pensar e agir.
que diz o seguinte: trabalhamos 6 dias da semana para conquistar o nosso sustento material e dedicamos apenas um dia em consagração para conquistar o sustento espiritual das mãos de Deus. Será que se invertermos essa disposição e Deus dispor seus cuidados a nós em apenas um dia, sobreviveríamos? Eu digo que sim, porque Deus é poderoso, né? Se nós tivéssemos de trabalhar só um dia para nos sustentar e 6 dias dedicar a Ele, com certeza nós ia sobreviver do mesmo jeito. Segundo, na sua opinião, qual o dia do Senhor? Apenas o domingo, somente o sábado, ou todos os dias devem ser dedicados ao Senhor? É claro que todos os dias precisa ser dedicado ao Senhor. A gente não é crente só no dia de domingo. Dia de domingo é o dia que nós vamos à casa do Senhor, nos reunimos de forma coletiva a prestar culto a Deus, mas com certeza é todos os dias o dia que nós precisamos estar dedicando nossa vida a Deus, estamos em adoração a Deus. Então, que seja sábado ou que seja domingo, mas que nós possamos todos os dias dedicar a nossa vida a Deus. E que nós, então, meus amados irmãos, possamos ter o entendimento o porquê que nós, os cristãos, hoje, guardamos o domingo como dia do descanso e como dia de nós estarmos prestando nosso culto a Deus, o dia que dedicamos como dia do Senhor. Então, eu espero que os irmãos possam ter entendido o porquê de tudo isso, né? Ou seja, a razão real de tudo isso foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele trouxe uma nova aliança e que nessa nova aliança o lado cerimonial não foi mais necessário. Agora o lado moral, como nós já falamos, esse aí continua valendo. Então que Deus nos abençoe, né, que Ele esteja completando nos nossos corações aquilo que porventura nós deixamos de falar nesse momento. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesta hora por esta oportunidade que tivemos de estar estudando a Tua Palavra. Esteja, Pai, abençoando a cada um dos irmãos que vão estar participando desse estudo, que eles possam ter um entendimento, Senhor Deus, e que possa, Senhor, valorizar as suas vidas diante de Deus, consagrando a cada dia as suas vidas ao Senhor. Que nós possamos viver uma vida para Deus, uma vida para o Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor não só do sábado, mas Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive o Senhor das nossas vidas, a qual Ele se doou por nós para nos salvar, para nos redimir, para que realmente nós pudéssemos ter vida de verdade, que é a vida eterna. Assim, Pai, muito obrigado por tudo. Continue abençoando a todos, aos nossos irmãos. Assim nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.